Deixa eu só ver se eu consigo disponibilizar. Ok, aqui. Compartilhar a tela. Tá aparecendo uma página de Word para vocês? Não. Sim, Para mim, sim, não. Quem disse que sim. não? Para Para mim, mim não. tá. Laura, ok. Quem que não? Para mim Sueli. tá. A Sueli? É. Não apareceu? Não está escrito aí maioridade penal limita a criminalização? Não. A Está internet pelo aqui tá celular ruim. ou computador? Não, estou no notebook. No notebook? Não foi? Não. Deixa eu tentar. Mas a sua imagem aqui para mim está congelada. Pode ser a minha internet, porque aqui hoje está horrível. Então deve Ele ser. está colocando aqui que o Zoom não está respondendo. Então pode ser isso. E aqui também tá nublando ali, então, mas antes aquele outro link nem estava dando certo, eu nem estava ouvindo vocês. Vamos lá. Mas Qualquer pode falar que problema aí, certo? Qualquer problema vocês vão me falando aí, pode me interromper a qualquer momento. Bom, eu coloquei aqui, tá? Peguei uma questão discursiva que cai em bancas de concurso renomados, tá? E peguei um tema que mexe com a sociedade para a gente poder formular juntas uma resposta para essa questão. Quando a gente vê concursos com questões discursivas, nem sempre vai vir para você produzir uma redação na íntegra, não vão te pedir lá 30 linhas de texto, vão pedir que vocês respondam as questões, e às vezes essa questão vai ser respondida num espaço de 10 linhas, ou vai pedir para você fazer um parágrafo respondendo a questão. Então, não fica com aquele sentimento de prisão de uma redação como a gente aprendeu lá na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica, tá? Então, já espera que essas questões discursivas, elas vão ter um espaço talvez até menor para serem respondidas, e ao mesmo tempo a gente tem que esperar de tudo um pouco. Tá? É a primeira vez que está tendo um concurso unificado, então, mas a gente conhece pelo menos a banca, e a banca, ela demonstra essa dinâmica de questões discursivas com textos menores, porque espera de vocês uma resposta. Então, coloquei aqui, maioridade penal limita a criminalização? E aí, o que vocês querem defender? Qual o ponto de vista? Que sim ou que não? O que vocês me falam? A maioridade final limita. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai partir para sim, não, ou a gente pode ficar em cima do muro? Não pode ficar em cima do muro. Essa é a questão. Por isso que eu já trouxe algo bem, bem polêmico para vocês. Não vai poder ficar em cima do muro, a não ser que lá na questão, lá no enunciado da questão de vocês discursiva, peça para vocês levantar pontos positivos e negativos acerca de um tema. Então, aí você vai fazer as duas coisas. Você faz os pontos positivos e faz os pontos negativos. Mas se a questão não pedir para você levantar dois lados, você sempre vai escolher um só e você não pode ficar em cima do muro. Certo? Deixa eu até melhorar aqui o título para vocês. Lei de maioridade penal limita a criminalização? Alexandrina? Eu acharia que não. E também é que nem o Ender fala, tem que também ver a questão
como se fala, do governo que a gente está atual. Então, da forma que a gente for abordar essa questão, também tem que pensar nisso, né? Tem muito que pensar nisso. Como que o governo espera que eu responda essa questão? Então, gente, vamos pensar o seguinte: o atual governo, ele é a favor da lei de maioridade penal? Não. Não. Então, a gente vai partir para essa vertente. Foi acertada, era isso que eu esperava que vocês tivessem consciência, tá? Todas as questões que tiverem nas provas de vocês, que forem discursivas e que vocês que tiver qualquer vertente para o lado social, primeiro vocês leiam o enunciado, lê com atenção, identifica o que está pedindo para vocês fazerem, e depois, na hora de responder, você primeiro pensa no governo. Como que o governo se comporta em relação a isso? Tá? Porque aí é o caminho que você vai seguir, mesmo que você não concorde, mesmo que você fale assim, ó, nesse quesito aí que você me falou, Alexandre, lei de maioridade penal limita a criminalização, eu acho que sim, meu ponto de vista é que sim. Mas quando a gente está fazendo uma prova pro governo federal, e a gente sabe que o governo federal não apoia essa lei, esse atual governo, né, não apoia essa lei, então, a gente vai falar que não, tá? Que não limita essa criminalização. Então, vamos começar. Alguém sabe o número que é a PEC da Lei de Maioridade Penal? Alguém que sabe, tem esse conhecimento? Não. Não? Então, vou colocar aqui para vocês. A PEC 115/2015 prevê a mudança, começar introduzindo, tá? Introduzindo o assunto. Prevê a mudança, a redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos de idade. É isso que fala a PEC, certo? Em contrapartida, e aí, o que que a gente vai justificar aqui? A gente vai dizer que não. Será que você podia explicar um pouquinho a PEC? Desculpa, mas é que eu tô meio por fora mesmo dela. Certo. Ela é de 2015, Isso, mas até ela hoje ainda. foi apresentada ao Senado em 2015, tá? Uhum. Pedindo a redução da maioridade penal, por conta de vários crimes que ocorrem, tá? Com a participação de jovens nessa idade aí, de 16, 17 anos de idade, porque eles não sofrem a penalidade criminal, como as pessoas acima de 18 anos. Dependendo a gravidade, eles vão ficar reclusos, tá? Então, ele tem 17 anos de idade. Aí ele fica recluso só até completar os 18, aos 18 ele sai. Então, é por isso que muitos adolescentes são envolvidos em crimes, seja nos crimes realmente até, né, mais graves, tá? Os crimes que a gente nem tem fiança, os inafiançáveis, por exemplo, como matar alguém, né? Então, e aí o governo, no ano de 2015, tá, foi apresentado ao Senado, né, alguns deputados aí, alguns manifestos, tá, teve assinatura da população, para que houvesse uma mudança na legislação, tá, no artigo, lá no Código Penal Brasileiro, onde os jovens, a partir dos 16 anos de idade, seriam responsabilizados como
o delinquente que já tem 18 anos de idade, e não que fosse para uma casa de prisão provisória, né? Nada nesse sentido, que ele já realmente fosse condenado e respondesse pelo crime praticado. Então, essa é a PEC. Ela está parada no Senado ainda, tá? Essa era a minha pergunta, está parada desde quando? Nós estamos no ano de 2024 e essa PEC ainda está parada. Não houve alteração no governo anterior, né? Houve muitas manifestações e movimentações para esse sentido aí de aprovação, mas ainda assim é uma lei que ficou em muita discussão e não teve aprovação dela ainda, tá? Então, ela consta lá nos documentos, mas até agora não tem nenhuma menção, nem de extinção, nem de falar, não, vai extinguir essa PEC, ela não vai existir, e também, né, nem de sentido de, que vai ser aprovada. Então, agora, pensando nisso, nós temos que dizer, no atual governo, que não, que a lei de maioridade penal, ela não vai limitar essa criminalização. Então, não vai adiantar aprovar essa lei. E por quê? A gente poderia puxar para a educação? Sim, podemos puxar para a educação, podemos falar do Estatuto da Criança e Adolescente, que garante, né, a segurança desses jovens aí, e que garante que eles não paguem criminalmente ainda nessa idade. Então, a gente pode puxar para todos esses ganchos. Só que eu quero as ideias de vocês, que vocês participem. Vamos lá, nós estamos numa prova coletiva agora. Então, quer dizer que essa PEC aí ainda não foi aprovada? Não, não foi. Ah, tá. Está em andamento. Está em andamento, sim, Parada, muito né? lento. Está em andamento, é parado, né? É. Acho que Bom, nesse governo não vai ter andamento para ela, não. eu particularmente penso que isso não resolve, porque é uma minoria também de adolescentes que cometem crimes nessa idade. Não é um número tão alto também. Outra coisa que, para mudar, eu penso que teria que mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Não tem Isso. condições. Se o Estatuto garante uma coisa para esse adolescente, aí a gente vem com uma PEC que quer diminuir, né? E Uhum. outra coisa que eu penso também, os presídios que nós temos não tem estrutura para acolher um adolescente, Perfeito. né? Olha só o tanto de argumentos É que você impossível. conseguiu levantar só na nossa discussão. Então, vamos tentar colocar isso no papel. Como que a gente elaboraria uma resposta para isso? Então, vamos pensar o seguinte: é o que a banca espera que vocês digam. Você falou tudo o que a banca espera. Então, em contrapartida a esse questionamento, atualmente existe o Estatuto Da criança e do adolescente. da Criança e do Adolescente, que garante os direitos de segurança, proteção. Ao aplicar essa nova legislação, seria É um retrocesso, né? Eu penso. uma contravenção ao estatuto, Uhum. mencionado. Ponto. Ok? Bom, só para começar aqui. Em contrapartida a esse questionamento, atualmente, vírgula, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos de segurança e proteção. Ponto. Ao aplicar essa nova legislação, seria uma
cadê o N aqui? Uma contravenção ao estatuto mencionado, ok? Até aí Uhum. tudo bem? Concordam? Sim. Ademais, é, O sistema prisional isso, o sistema prisional brasileiro sofre, eu quero falar que ele está cheio, o sistema prisional brasileiro possui uma demanda, Sofre com a sua... como? Deve ser o microfone dela. Sempre Ah, dá tá. isso, né? Ademais, o Tem que sistema falar para prisional brasileiro superlotação. possui uma demanda insuficiente de espaço para novos infratores. Ele também não é um local que promove a educação, né? Uhum, é isso mesmo. Então, vamos lá, vamos incluir isso Quem aqui. entra lá sai pior. Ele não promove educação, ele não promove é, direitos ressocialização. humanos, nada. Não tem promoção. Quando vai se visitar lá, é um horror, né? Não Isso. tem nada que você diga assim Que que um garanta realmente a adolescente dignidade, né? é de um adolescente. Uhum, Porque se ele comete algum delito aí, talvez seja até por não saber, né, que aquilo seria um delito isso, tão grave. E aí ele precisa de lugar que o eduque, né, que faça o compreender como um cidadão que tem que ter respeito, que é preciso cumprir com seus direitos, porque ele também tem deveres com essa sociedade, né? Esse lugar aí não é lugar para perfeito. adolescente. Nem para quem não é Perfeito. adolescente, né? Eu prefiro um mundo Mesmo para sem o prisão. adulto, né? Assim, bom, eu vou falar pelo pouco de conhecimento que eu tenho nesse campo aí. Existe, tá, dentro do sistema prisional, grupos, tá, grupos minoritários de infratores que estão lá, vou falar infratores, né, dos presos, na verdade, que estão lá, que frequentam as oficinas, eles chamam de oficinas Uhum, de ensino, tá? sim. Então, essas oficinas de ensino tem a alfabetização para quem quer ser alfabetizado, tá? Tem aulas básicas de português, de matemática, tem aula Uhum, básica, e aí tem oficinas, por exemplo, ensina a fazer tapete, ou oficina de agricultura, né? Os presídios pelo aqui, Rio Verde mesmo, esse presídio aqui, tem o pessoal que mexe com horta, então aí tem um grupo de presos que fica tomando conta dessa horta. Então tem algumas funções, alguns projetos que existem dentro do sistema prisional, mas não quer dizer que uhum, todos funcionem nem que todos participam, tá? É sim. bem o que você falou. É muito mais o sentido de corromper o bom que caiu lá por um deslize do que realmente reeducar, né? Uhum. Realmente, Não é um eles projeto, né? A eles falam em reeducação, né? reeducação do preso, né, para ele retornar à sociedade, mas infelizmente a gente acaba vendo que a ocorrência, a reinsistência em fazer de novo, em cometer o deslize de novo, é alta, é bem Uhum. alta. Né? Então, vamos tentar colocar isso no papel aqui também. Então, ademais, o sistema prisional brasileiro possui uma demanda insuficiente de espaço para novos infratores e projetos que não
que não reeducam para a reinserção na sociedade. E até essas oficinas que oferecem, eu acho assim, nem todo adolescente gosta disso, não, né? Por exemplo, a gente pensando como adolescente, nem a gente adulto, né? Uhum, Fazer nem mais tapete, adulto, mexer com agricultura, quer dizer, você não aproveita as habilidades da pessoa, você oferece coisas que que nem nem sempre todo vai mundo se atender a encaixa. todos. É É, isso mesmo, né? Para a reinserção na sociedade. Em se tratando, aí a gente vai dizer, em se tratando de jovens, em se tratando de jovens, em No caso aí seria, esses jovens seria mais da parte que é vulnerável também? esses jovens aqui são de 16 até 17 anos e um dia antes dos 18. Mas eu falo assim, às vezes de Ah, situação de vulnerabilidade, dependendo hum, da situação econômica. sim, também, né? Mas a gente está falando no quesito de que você está me justificando por que que eles praticam a ação. Isso, E a seria mas gente nesse a pode lei sentido. usar não isso, separa a isso, gente né? pode usar isso para fechar o texto de vocês. Falar que eles precisam da educação, eles precisam de projetos que associem na melhora das condições financeiras e sociais. Então, isso aí a gente usa para fechar, vai dar certo. É porque, na verdade, a lei, quando ela quer mudar, é para qualquer adolescente de Uhum, 16 anos que seja vulnerável ou não, que pratica crime, né? isso, qualquer um, É, qualquer um. como o ECA também, ele não prioriza se é vulnerável ou não, é qualquer um, qualquer criança, ela precisa de proteção e segurança, né? Sim, isso mesmo. Ó, aí vamos pensar o seguinte: a gente colocou aqui. Ademais, o sistema prisional brasileiro possui uma demanda insuficiente de espaço para novos infratores e projetos que não reeducam para a reinserção na sociedade. Em se tratando de jovens, essa incorporação junto aos adultos só evidencia prejuízos na formação social. Social e educacional também, né? E educacional. Visto que o convívio com outros outras tipificações de crimes podem despertar um olhar negativo. Porque se ele, por exemplo, vamos pensar que ele foi responsabilizado por um crime de tentativa de homicídio. Ele teve uma briga na escola com outro adolescente, teve uma tentativa de homicídio e acabou sendo preso. Ele está lá no sistema prisional, junto com um traficante, junto com alguém que já cometeu realmente um homicídio, junto com um estuprador, junto.
Então, quando a gente fala, né, que é, ele pode despertar um olhar negativo, é que ele pode querer se envolver por conta da influência, né? Uhum. Sim. Concordam? É porque ele não tem, assim, eu acredito que ele não vai ter esse olhar para separar o que é bom, o que é ruim, né? Não, e É, até porque tem muitos, né? Vamos falar, vamos ser reais aqui. Muitos criminosos que eles comandam os presídios, a gente sabe uhum, disso, né? O tempo todo a sim, gente vê noticiário aí na TV, né? Dos criminosos que eles é que comandam os presídios, e uhum, aí eles se colocam como os melhores, como os bons. Essa questão, por exemplo, de facção. O sim. maior faccionado aí, essa facção do Comando Vermelho, eu não sei o nome, gente, quem sabe é o Wender. Aí, outro dia a gente estava vendo um documentário aí, uma entrevista. Ele, né, maior traficante do Brasil e que ordena e que comanda todos os crimes da facção, ele fala que não em momento algum, o primeiro conselho que ele deu para os filhos dele é de não se envolver com drogas. Uhum. Mas ele é um traficante, ele distribui droga. Então, assim, isso para um adolescente que está em formação, que está, né, começando aí querer, vamos pensar que ele teve um deslize e começou a entrar para o mundo do crime, ele olha isso com admiração. Eles conseguem admirar esse tipo de coisa. Uhum. Então, essa influência é negativa, né? Bem Sim. negativa. Influenciando. Então, agora vamos fechar. Vamos Eu penso falar o também que é que preciso fazer. o Sim? Estado ele tem que ser responsável por esse adolescente, né? Uhum. Porque é algo que saiu do controle, então, né? E errou a família e errou também a sociedade Sim, nessa questão. Então, é algo que é uma responsabilidade social, né? Recuperar esse adolescente, é, ele realmente ter proteção e segurança, ele conseguir se tornar uma outra pessoa a partir desse delito que ele cometeu, né? E não é aí dentro que ele vai conseguir fazer. A gente não pode dizer que todos, né? Alguns talvez é. consigam, né? Mas é algo mais complicado, né? Sim, com certeza. É um misturar, é o mesmo que pegar o adolescente, vamos pensar lá, eu sou professora de adolescentes. Então, meus alunos de nono ano, eles têm em média 14, 15 anos de idade. Eu pegar um menino de 14, 15 anos de idade e misturar com um de 9, de 10 anos de idade. Uhum. Todo comportamento que o de 15 tiver, os de 9 e 10 vão querer se espelhar, não é isso? Uhum. Então a gente vê Perde o desse modo. controle, né? Então vamos lá. É, portanto, faz-se necessário, pulou lá para cima, o envolvimento das instâncias governamentais em instâncias governamentais e da família, vamos responsabilizar a família também, né? Como vocês Uhum. disseram. Não é um problema só do governo, não é um problema apenas social. A família também. É, Faz-se a família e a necessário sociedade, né? Tem que estar uhum, junto. o envolvimento das instâncias governamentais, da família, da sociedade, Uhum. e a sociedade
Promoções de ações de promover o quê? Ações para a integração dos adolescentes em algumas, assim, falar em algumas atividades ou projetos que sejam do interesse deles, que nem às vezes nas escolas tem aqueles projetos para se identificar quando vai para a faculdade, né? Uhum. É tipo, como é que fala? Deu branco agora. Você está falando quando eles querem escolher a profissão, não é isso? Isso, aham. Tá. Então, vamos pensar aqui, ó. Portanto, faz-se necessário o envolvimento das instâncias governamentais, da família e a sociedade, em prol de promover ações para a integração dos adolescentes em atividades educacionais que atendam os interesses dessa faixa etária promovam, não. Interesse dessa faixa etária e incentivem Que nem tem, pelo governo, tem esse jovem aprendiz, também a inserção ao trabalho, né? incentivem atenda os interesses dessa faixa etária e incentivem ao comportamento idôneo. A saber, essas ações devem estar associadas à melhoria das condições sociais, não é isso que a gente tinha falado? Acho que socioeconômicas, né? Fica bom, não? Pode ser. Socioeconômica. Melhoria das condições socioeconômicas e promoção de empregabilidade. Educação de qualidade, né? Promoção de empregabilidade, visando educação técnica. Por quê? Pensa só, se as escolas, né? Vou falar da minha época. Na minha época, enquanto adolescente, existiam os cursos técnicos no ensino médio. Hoje, no país, as escolas que ofertam ensino médio com curso técnico são escolas particulares, ou seja, a sociedade precisa ter o dinheiro, o pai tem que ter o dinheiro para pagar para o filho sair do ensino médio já com uma profissão, né? E isso já foi feito de modo gratuito para as pessoas por um tempo, e hoje não é mais. Então, a ocorrência, por exemplo, de evasão escolar no ensino médio é muito alta por conta de que o menino vai para lá e ele não quer aprender aquele tanto de matérias que ele tem para aprender. Hoje, os meninos ingressam no ensino médio, no primeira série do ensino médio, eles possuem 18 disciplinas diferentes para aprender em um turno de estudo. Então, imagina, estudar para 18 provas diferentes. Isso é algo que o jovem, né, ainda mais que está nessa fase aí, nessa transição aí, 15, 16 anos, ele tem interesse, gente, em estudar desse tanto? Não, Então, acho que nem a se gente tivesse. tinha, né? A gente que tinha uma outra ideia, assim, mas acho que Sim, mas a para gente não nós tinha também esse era muito tanto difícil.